Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estamos continuando com as aulas do curso básico de Radanger, aqui na Marisol Bordados Artes. Hoje na aula 6, se eu não me engano, nós vamos fazer o borda. Toda borda que a gente faz no Radanger, ele deve ser caseado, né, na maioria das vezes, porque depois desse caseado a gente corta, né, os fios e aí faz todo o processo de recorte e de todo o projeto, né, que ele fica de acordo com o desenho que você escolheu aí junto do seu gráfico. Então, precisa-se fazer os pontos caseados nessas bordas. Ora no interior do projeto e ora realmente nas bordas do tecido, né? Onde você vai recortar a parte final do seu projeto. Então, nós vamos fazer hoje duas bordas. Essa borda coração, porque eu já ensinei a fazer o pontinho coração aqui, aí hoje a gente faz esse ponto caseado em torno do ponto coração, e isso aqui você pode fazer aqui nas bordas do tecido aí do seu projeto, tá? E aí você pode depois recortar aqui, e aí você fica com um acabamento no seu tecido legal e bem bonitinho. Outra coisa que é necessário é fazer as bordas em volta dos losangos, quando a gente vai cortar os losangos, tá? Tá aqui. Se caso você não for cortar o losango, você pode fazer as bordas só por uma questão de estética, e aqui nesses espaços entre a sua moldura e a sua borda com ponto caseado, sobram uns espaços e a gente faz neles alguns tipos de ponto ilhós ou margarida e etc, tá? Vai depender de como o projeto está pedindo. E neste caso aqui eu estou ensinando uma das variantes de como fazer o ângulo. Esse ângulo aqui arredondadinho que a gente está fazendo aqui, com 7 pontos no mesmo buraquinho. E tem 3 variantes. E eu vou deixar aqui durante o vídeo as fotos destas variantes, o gráfico. E também o gráfico desse pontinho fofo aqui do coração caseado, tá? Para borda. Então é necessário que vocês compreendam que tem assim vários tipos de bordas. Tem uma borda mais angulada, uma quina quadrada. Esse aqui é o arredondado, tá bom? Esse aqui é o de 5 pontos no mesmo furinho. Eu hoje estou ensinando o de 7, porque a gente parte do pressuposto que depois a gente pode cortar. Aqui com 5 eu não corto, eu só deixo de enfeite no interior do meu projeto, tá bom? Então pode cortar com 5? Pode, mas tem que ter muito cuidado para não ficar nenhum fio sem casear e ter um acabamento legal no corte. Então hoje, a aula de hoje são bordas caseadas, tá bom? E a gente então, na próxima aula, a gente corta. Vamos aprender a cortar e depois fazermos algum bordado já nos vazados, desfiados, cortados e desfiados, que é a aula 8, 9 e 10. E aí são 10 vídeos que fecha o curso básico de Radanger, tá bom? Ainda tem mais algumas coisas para aprender, mas hoje a gente fica aqui com as bordas caseadas no Radanger. Vamos ao vídeo então? Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar, se inscrever e, se quiser, tornar-se membro do canal. Vamos lá então à aula de hoje. Bom pessoal, vamos casear então os nossos coraçõezinhos. O ponto coração, eu coloquei ele aqui um lado do outro como se fosse o finalzinho, uma borda de qualquer projeto que você esteja fazendo. A agulha é a 26 e o fio que você deve usar é o número 5. Ele é o mais indicado para fazer bordas, porque depois serão cortados os fios que você está chuleando, tá bom? Que se você está caseando, então o indicado é o número 5. Não é o meu caso aqui, porque eu não tenho um número 5 colorido. Então eu vou fazer com o número 8 mesmo, só por uma questão de visualização aqui de cor, tá bom? Para ficar melhor. Então, de trás para frente, eu trago o meu fio, deixando
uma pontinha para arremate, vocês sabem, né? Você pode fazer assim que dá certo, tá? Então vamos lá. Aqui tá a altura do meu ponto, no caso aqui da parte inferior do coração, mais baixo. É nessa linha, é nesse ângulo, tá? Que a gente vai começar trabalhando. Então, eu vou trazer o fio, inseri a agulha de trás para frente e trouxe o fio na mesma carreirinha aqui, ó, do ponto mais baixo. Para inserir a agulha de ponta para baixo, eu vou inserir um ponto abaixo do meu limite aqui do primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto que eu dei. Aqui seria a altura dele e eu vou pegar um ponto abaixo. Ou seja, eu vou pular um fio. Então, eu vou chulear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou chulear 7 fios. Vou introduzir a agulha no mesmo lugar que eu tô com o fio, que eu trouxe o fio para frente, tá? Então, essa aqui é a posição da agulha. Vamos ver quantos fios eu tenho em cima da agulha? Vou repetir, vamos lá. Isso é importante, porque se você ficar pensando nos furinhos, você pode se perder. Então, a gente trabalha olhando para os fios ou tramas. Se você quiser usando o etamine, são tramas. Os fios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 fios em cima da minha agulha, do corpo da agulha. Então, esses 7 fios serão chuleados. E depois desse primeiro ponto, todos os outros, até o daqui, até esse último aqui, olha, serão só 4. O primeiro e o do meio, tá? Esses que separam o coração são 7. Isso é para você fazer o acabamento com ponto caseado em volta do seu coração, para depois você cortar ele. O ponto caseado, o princípio do ponto caseado, é que esse fio fique sempre debaixo da agulha, tá? Então, vamos lá, trabalhando com a agulha de ponta para baixo. Primeiro a gente chuleia na lateral do ponto 1 do coração, a gente chuleia 7 pontos com o primeiro ponto. Sair no mesmo buraquinho, e aí esse fio ele vai sempre ficar para o seu lado direito. Tô começando do esquerdo para o direito, e aí você vai sempre ter esse fio embaixo da agulha para fazer o ponto caseado, né? Não é nem o princípio do ponto caseado, é o próprio ponto caseado, tá? Olha, aqui tem um pedacinho para depois eu fazer o acabamento, não se esqueça. Agora, no mesmo ponto, tá? No mesmo buraquinho que você terminou aqui na parte inferior do coração. Todos esses buraquinhos aqui, olha, serão utilizados. Então, você vai ficar junto. Aí, você vai contar 4 fios abaixo. Melhor contar fios, tá? Nós estamos chuleando, caseando fios. Não são buraquinhos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 fios que estão na horizontal, tá? Por isso que a minha agulha está na vertical, de ponta para baixo. O meu fio fica aqui debaixo da agulha, porque nós estamos caseando, ok? Vocês vão encontrar na literatura o ponto caseado com laçada, tá? O nome dele. Que também é a mesma coisa, tá? Só que a gente pode casear sem dar esse retoque aqui embaixo. Vamos lá, mais 4 fios. Você fazendo isso, olha, colocando no mesmo buraquinho que tá o meu ponto e contando 4 fios em cima da agulha, não tem como se perder na altura do ponto. 1, 2, 3, 4. Fio de baixo. E é só ir fazendo isso. Aí você vai caseando toda a parte inferior do seu coração, porque isso aqui é uma borda. Então, depois você vai cortar, né? E aí você vai ter
Deixa eu ver se eu coloquei no lugar certo, gente. Tá certo. Depois você vai ter aqui o lugar certinho para cortar aqui abaixo do ponto caseado, tá bom? Olha, vou inserir no mesmo buraquinho que tá o meu ponto aqui em azul. Vou abraçar de ponta para baixo 4 fios. 1, 2, 3, 4 fios que estão na horizontal. E aí a gente vai descendo com o ponto caseado, contornando a parte inferior do coração, tá? Se a gente contar furinhos, talvez a gente se perca. E o correto é chulear, casear fios, e no caso do etamine, trama, porque cada trama lá contém 4 fios, separado por buraquinhos, por orifícios. Então a gente tem sempre que colocar em mente que a gente conta fios no radanger, não buraquinhos, tá bom? Então, ó. 1, 2, 3, e aí a gente não se perde. Porque se você deixar de chulear um fio, quando você for cortar, ele tá solto. E aí o seu bordado fica em risco, né? Então você tá prendendo esses fios aqui. Tá vendo? Olha, vai ficando assim. Agora nós vamos subir, tá? É só manter 4 fios, inserir na agulha no buraquinho do ponto já pronto, do coração. E continua chuleando 4 fios. 1, 2, 3, 4. Tem 4 fios em cima do corpo da minha agulha. Essa linha fica sempre debaixo da agulha. E aí agora você vai contornando o coração. Não vou me alongar aqui, porque isso agora é só repetição, tá? Agora eu vou subir. Vou fazer aqui, quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar que nada mais é do que colocar aqui na mesma direção do ponto do meio, o ponto aqui do meio na mesma direção do primeirinho aqui, tá? Aí eu já volto. Pessoal, façam isso com bastidor, tá? Porque ele ajuda a acomodar os pontos certinhos. Só que para mim fica um pouco difícil manipular o bastidor nessa posição de gravação, tá bom? Do vídeo. Então aqui, olha, na mesma linha, né? Ou seja, um ponto abaixo do ponto aqui final, tá? Eu continuo caseado. Agora, onde que esse caseado deve terminar? Esse do meio? Na mesma direção também aqui do primeiro, tá? Então, aqui. Vamos ver se tá? Tá vendo? Na mesma direção aqui do primeiro, em cima e embaixo. A gente coloca o ponto entre os corações. São 7, só para ter certeza você coloca 7 no corpo da agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 fios, então tá certo. Então são 7 e 4. São o número de fios que você vai casear ao redor na parte inferior do seu coração, tá? Do coração que você bordou. E aí é só continuar, tá? Normalmente, venho aqui agora, no finalzinho aqui do primeiro ponto, do segundo coração, conto 4 fios, desço a agulha. 1, 2, 3, 4. Esse fio sempre debaixo da agulha, porque é o ponto caseado, e assim vai. Repetição, tá? Aí quando chegar lá no finalzinho, eu mostro pra gente arrematar. Já volto. Pronto, caseei aqui em volta, né? Meus coraçõezinhos. E agora eu vou pro último ponto, que é o ponto de 7 fios.
igual ao primeiro e todos os outros entre um coração e outro. Então, se a gente começou com acabamento, a gente termina com o mesmo acabamento, tá? Então, aqui é o último ponto. Tem 7 fios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fios caseados. Preste atenção, do mesmo modo que a gente começou, a gente termina e recomeça. Às vezes vocês ficam com dúvida como colocar novo fio na agulha. É só prestar atenção como a gente começa, porque aí, como começou e como terminou, você vai recomeçar. E se precisar terminar outra vez, né? Então, olha aqui, olha, eu tô no mesmo buraquinho, tá vendo aqui meu fio? É nesse mesmo buraquinho que eu vou prender esse fio que tá por cima, né? Que é o caseado, ele fica por cima do ponto que você acomodou. Então a gente tem que prender ele, não é no fio que não caseou, é no fio que já está caseado. Por isso que a gente vem aqui no mesmo buraquinho, ó. Eu vou para trás. Pronto, prendeu. E faço o acabamento lá atrás. Olha, tá vendo? Ah, eu quero pôr um novo fio. Então você vai fazer o acabamento aqui e vai recomeçar na altura que você parou, né? Não posso dizer que é aqui do lado, porque eu não sei. Aqui eu não tenho mais coração, mas se você acabou no meio do coração, né? Então, na direção da onde você vai recomeçar, você termina e recomeça, tá bom? Agora eu vou para a parte de trás. Todos os nossos bordados, assim, eles são iniciados e terminados da mesma forma, tá bom? Olha, tô aqui e vou caminhar. Se eu estiver trabalhando com cores diferentes, caminhe por onde a sua cor, onde você está com a sua cor, tá? Não repuxa muito. Eu faço isso aí umas 3 vezes e dou o retorno, porque não precisa prender muito, mas também não pode deixar muito à vontade, né? Pouquinho também, pode ser que na hora que vai lavar, essas peças são lavadas, então caminha aqui umas 3 vezes, tá bom? Principalmente se for um barrado grande, né? E aí você precisa caminhar bastante para ter segurança. Principalmente porque você vai cortar depois aqui, tá? Quando a gente for na aula de corte, a gente vai cortar isso aqui. Aí, olha, eu tô embaixo desse aqui e por cima dele eu retorno. Isso eu vou fazer dos dois lados, tá bom? Isso eu já ensinei, né? Então a gente só reforça. Se você chegou nesse vídeo e não assistiu às aulas anteriores, desde a aula 1, vai lá na playlist Aulas de Radanger, tem desde a aula 1, tá bom? Para você aprender tudo passo a passo. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ok? E aí fica certinho, tá bom? O acabamento fica limpo. Então tá aqui o caseado borda coração. Agora nós vamos fazer o caseado na moldura, tá? A moldura. Depois eu vou explicar o caseado também nas bordas do tecido, tá? E aí a forma desse caseado são várias. A gente já vai ver isso. Então vamos lá. Bom, pessoal, ainda com a agulha 26, tá? O fio para esse tipo de borda, caseado ou não, é sempre número 5. Não é o meu caso aqui, mas o recomendado é número 5, tá bom? Bom, vamos lá. Agora nós vamos casear o losango. Veja bem, eu vou fechar o meu losango com um ponto caseado,
como se eu fosse fazer apenas um acabamento do losango, para depois eu colocar aqui os meus pontos ilhosos, tá? Recortando ou não, tá? Também acontece de gráficos, a gente fazer o caseado e não recortar, tá? Faz parte do bordado, não precisa recortar, igual aqui. Que eu não vou recortar, eu vou colocar os pontos ilhosos aqui para decorar. E depois eu vou fazer mais alguma coisa aqui em volta e depois eu vou fazer um caseado de borda, que no caso eu vou fazer o coração, tá bom? Então, a questão do ponto caseado, a gente caseia para cortar ou não. Vai depender do seu projeto aí, do seu gráfico, tá bom? Então, neste caso aqui, o espaço entre o meu chuleado, o meu bloco de chuleados e o início do meu caseado, bloco de chuleado e início do caseado, são 4 fios, tá? Sempre 4 fios à altura que eu deixo sem chulear ou sem casear. E aí eu começo daqui 4 fios acima, eu começo chuleando mais 4. Então, um espaço sem chulear, 4 fios. Vou bater na mesma tecla. Radange, a gente chuleia, caseia, ou como queira chamar, bordar. Fios, nunca furinhos, tá bom? Fios ou tramas no caso do etamine. Não chuleamos e não caseamos buraquinhos. Então, a gente conta fios, tá? Então, o espaço entre o meu bloco e o meu caseado é de 4 fios sem bordar, sem chulear, sem casear. E vou casear 4 fios, tá bom? A altura de 4 fios, sempre. Para isso, eu tenho que fazer 5 pontos, tá? Já falei isso aqui antes. Então, agora eu vou explicar para vocês, bem devagarinho, como eu faço o início, que é uma maneira da gente colocar o fio e já ir arrematando ele. Mas você pode simplesmente começar e arrematar esse fio depois com calma, isso é só uma dica. Nem sempre eu faço, nem sempre eu tô com paciência, às vezes eu tô com pressa. Então, eu deixo lá um pedaço de 8 centímetros de fio, né, no final, para eu fazer o meu acabamento depois. Mas eu posso também prender, porque como eu vou casear, eu preciso que esse fio fique bem presinho, tá? Para começar o meu caseado. Então, vamos começar o ponto caseado. 4 fios de espaço, vou casear 4. E entre esses 4 que eu vou casear, 1, 2, 3, 4, sem casear. Vou casear 4, tá vendo? Entre os 4, eu trago o meu fio, a minha agulha e fio, que eu vou prender. Em que direção, né? Na mesma direção do ponto 2 aqui, olha. Desse ponto 2 aqui, na mesma direção, tá? 1, 2, 3, 4, 2, tá? Então, na mesma direção do meu segundo ponto. Vou trazer o fio aqui pro lado esquerdo, né? Mais pro lado esquerdo. E vou inserir a minha agulha da direita para a esquerda, tá? Então, eu vou só prender aqui, olha. Eu vou passar por cima desse fio aqui. Trouxe para frente, agora eu vou para trás. Deixando um pedacinho aqui de fio. Prestem bem atenção como a gente começa para colocando a linha, porque isso é a mesma coisa que vai acontecer se a sua linha acabar no meio do lado do seu bordado e você precisar colocar um novo fio na agulha e recomeçar.
Então, toda vez que a gente começa, o recomeço é igual aonde você vai parar e recomeçar, tá bom? Bom, eu vou deixar aqui durante o vídeo este gráfico aqui. Ele tá muito grande, não tá dando para ver aqui na tela, mas é o arremate desse fio que eu vou explicar para vocês, tá? Eu vou deixar aqui durante a exibição do vídeo a foto desse arremate, tá? E aqui o começo do caseado. Então eu deixei aqui um ponto na horizontal e vou inserir a agulha agora que eu tô aqui atrás na parte de cima de onde eu fui para trás. Eu volto na mesma direção. Vou explicar. Na direção do segundo ponto, eu vim com o fio de trás para frente. Dei um pontinho na horizontal, na mesma direção do 3. Agora, quando eu retornar, eu vou retornar aqui em cima. Então vamos lá, recapitulando. Vim com o fio na direção do 2, fiz um pontinho para segurar a linha na direção do 3, esse 3 aqui, ó, a direção. E vou agora chulear 4 fios, 1, 2, 3, 4. Então fica 4 chuleados e 4 sem chulear, tá? Então aqui eu trago o meu fio. Esse fio vai sempre ficar pro meu lado esquerdo, porque eu tô caseando do direito pro esquerdo. Agora eu vou inserir a agulha embaixo desse aqui, olha, em direção ao 2 aqui, tá? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Quantos fios eu tenho em cima do corpo da minha agulha? 1, 2, 3, 4. Esse fiozinho verde aqui é o que eu prendi o fio. Então eu fiz isso, saí aqui na direção do terceiro fio aqui. Deixa eu pegar a pontinha aqui, ó. Esse é o terceiro ponto, e aí eu vim com o fio aqui. Coloco o fio para lá e insiro a agulha agora na direção do meu segundo ponto. Por que que eu não vou fazer esse ponto? Porque quando eu terminar todo o meu bordado, esse último ponto aqui, que é o do meio, que é o ponto central do meu bloco, ele vai ser o último ponto que eu vou fazer o arremate aqui, tá? Eu vou explicar. Então, vocês veem que eu começo a casear na mesma altura do ponto 2 do meu bloco chuleado, tá? Com esse tipo de arremate. Vocês sabem que o ponto caseado, a linha tem que sempre ficar debaixo da agulha e ela sempre vai passar por cima do ponto que eu tô caseando, tá? Então, caseei o ponto 1, agora eu vou casear o ponto 2. 4 fios sempre, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Fio debaixo da agulha. Agulha de ponta para cima, que nós estamos caseando, tá bom? Fio número 5 seria o melhor, tá? Linha de número 5, ela é a linha adequada para vocês fazerem todo o caseado em volta do seu losango ou de qualquer lugar que você esteja fazendo o seu acabamento caseado. Então tá aqui, ó, o meio do meu trabalho aqui do meu bloco
é esse. Eu só vou fazer esse depois, quando eu terminar. Então, fiz 1, 2. Agora, nós vamos fazer a borda, a volta, né? E tem 3 tipos de ângulo para o ponto caseado, tá? Quando a gente vai fazer, a gente chama de ângulo. São 3 variantes. Eu vou fazer a variante número 2 e vou deixar aqui durante o vídeo a foto das variantes. E vou colocar também no grupo Telegram e no Facebook, Marisol Bordados Artes, os gráficos desse ponto caseado e a variante aqui, que a gente pode fazer quadrado, semi-redondo e quadrado com espaço, que é a variante 3. Mas vamos fazer essa variante aqui, que eu acho que ela é completinha. Então, aqui eu tenho o segundo ponto, certo? Lembrando que eu estou trabalhando da direita para a esquerda com a agulha. E a minha linha vai ficar sempre aqui para o lado esquerdo. Aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nessa variante, eu vou colocar aqui nesse mesmo furo, olha, mesmo buraquinho, tá? 5 pontos e depois o primeiro na horizontal, tá? Nós estamos colocando pontos na vertical. Vou colocar 5 pontos para fazer o meu ângulo e depois eu vou colocar nesse mesmo buraquinho o primeiro ponto dos 5 da horizontal. Então, dentro desse mesmo buraquinho vão ficar 7 pontos. O primeiro desse aqui, os 5 do ângulo e o primeiro desse aqui de baixo, tá? É só prestar atenção que a gente vai fazendo junto. Então, vamos lá. No mesmo buraquinho eu vou colocar o primeiro ponto. E é sempre na direção desse que já foi previamente bordado, tá? Então, vamos lá. Esse é o número 1 dos 5 e 1 dos 5 que virão, tá? Ele é a margem. Então, vamos lá. Vamos colocar o número 2. Não passei a linha por baixo, vocês viram. Tem que passar a linha sempre por baixo do fio da agulha. Agora vamos ao número 3, que também é na lateral do 2. O fio de baixo aqui da agulha, tá? Pronto. São 7, né? 3. Agora vamos passar o número 4. O número 4 não é mais na direção desse que a gente tá. A gente vai fazer uma diagonal, que é para ele ficar arredondadinho, tá? Sempre no mesmo buraquinho aqui, hein? Vamos fazer na diagonal. Eu tô aqui, minha diagonal é aqui. Então, é um ponto abaixo. Um ponto abaixo da onde eu iria. Aqui. Eu não entraria aqui, se eu tivesse continuando, eu entro um ponto abaixo. Que ele fica em diagonal. Olha a agulha como é que fica, olha. Tá? Um ponto que eu digo um buraquinho, né, gente? E na verdade, aqui, entre esse princípio e esse, entre um buraquinho e esse, tem 4 fios aqui dentro. Sempre. Agora vamos fazer o outra diagonal. Agora a gente vai fazer na mesma reta desse, mas pegando, olha, aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer do lado desse, tá? Na diagonal. Fazer mais um pontinho. Era para eu ir contando, mas é um total de 7. A gente vai fazendo a voltinha para ficar bem bonitinho. Então, eu tenho aqui nesse buraquinho 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o sexto.
Não pulo o buraquinho, tá, gente? Eu pulei só para descer, para fazer o ângulo. Mas eu não tô pulando buraquinhos, por isso que são 7. Eu também faço com 5, pulando um buraquinho. Mas para cortar é bom chulear todos os fios. Então, vamos aqui, no mesmo buraquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer o último. Um, dois, três, 4. Como que eu sei que eu tô no ângulo certo? Olha, olha aqui. Olha aqui, olha. Tá vendo aqui? Essa é a direção do mesmo ponto, olha. Tô na mesma direção. E quantos fios que eu tô chuleando? Olha, 1, 2, 3, 4. Então, entre este ponto e este, eu tenho 4 fios aqui. Opa! Tenho 4 fios. 1, 2, 3, 4. Essa é a maneira que você tem de confirmar se você está inserindo a agulha no furinho certo. Porque você está, lembra, chuleando fios. 1, 2, 3, 4. Então, você chuleia 4 fios. Caseia, no caso, né? Nós estamos caseando 4 fios. Muito bem. Se eu estivesse trabalhando aqui com o fio número 5, isso aqui não ia aparecer, ia ficar bem fechadinho, tá? Então, eu tenho aqui no mesmo buraquinho, nesse mesmo buraquinho do primeiro ponto do bloco aqui, eu fiz um ângulo com 7 pontos no mesmo buraquinho, contando com o último do bloco e o primeiro do bloco de cá. Então, vou contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu não vou mais no mesmo buraquinho. Eu vou no buraquinho ao lado, tá? Se eu tô aqui, eu vou neste buraquinho aqui. É aí que mora o perigo, tá bom? Porque nós estamos trabalhando este buraquinho aqui. Deixa eu fazer assim para vocês verem. E a gente corre o risco de não pegar este buraquinho aqui, que tá logo ao lado. Fica muito, muito próximo, né? Depois que coloca os fios, fica bem escondidinho. 1, 2, 3, 4. E aí eu tenho que saber, olha, esse é 1, 2, 3, 4. Eu já fiz um aqui dentro desse buraquinho, vou fazer mais 4, que ficam 5 agora. Pontos na horizontal. E eu continuo caseando. Continuo caseando. 4 fios, só que agora os meus pontos estão na horizontal descendo, tá? Se você correr o risco de pular os fios, né, colocar no buraquinho errado e não chulear aquele ponto, aquele fio, você, ao cortar, você vai ter um fio solto, né? E eu vou confirmar agora se tá tudo certo antes de continuar. Como é que a gente faz isso antes de virar? Pera aí. Muito bem. Eu gosto de arrumar para vocês verem que tem todos os pontinhos aqui, tá? Vamos lá. Confirmando. Quantos fios eu tô chuleando? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, olha. Se eu colocar a minha agulha aqui, olha, quantos fios eu tenho aqui em cima do corpo da agulha? 1, 2, 3, 4. Então tá certo. Agora vamos conferir assim. Sempre confira, tá? De buraquinho a buraquinho. Quantos fios eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4.
Então eu tenho 4 na horizontal e 4 na vertical. Então esse espaço meu está correto. Agora eu vou fazer isso do lado de cá. O lado de cá, a gente pega assim, olha. Olha, no mesmo furinho daqui, tá? Pra fazer agora ele ao contrário. Quantos tem? 1, 2, 3, 4. 4 na horizontal. E daqui a pouco, deixa eu fazer esse. Agora eu vou confirmar esse, olha. Quantos eu tenho na vertical? 1, 2, 3, 4. Então tá tudo certo. Eu tenho 4 fios na vertical e 4 na horizontal. Isso é sinal que esse espaço meu está certinho. Eu tô chuleando certinho, tá? Fica um quadrado aqui certinho. E agora eu só vou continuar na mesma direção desse, continuar o restante aqui, né? Chuleando 4 fios. Chuleando não, gente, caseando. Toda hora eu falo chuleando. Nós estamos caseando. Fazendo bem devagarinho. 3. 4. 5. Esse 5, ele tem que estar na mesma direção desse aqui. Que agora aqui, nesse mesmo furinho, eu vou fazer de novo esses 7 pontinhos aqui no mesmo furo para fazer o ângulo do contorno, tá? Na quina. Então, gente, olha, vou repetir aqui, mas é tendo esse cuidado de saber que eu tô caseando 4 de 4 em 4 fios, tanto na horizontal quanto na vertical, que dentro desse furinho de ângulo, a minha variante é essa, tá? Eu tenho 3 maneiras de fazer esse ângulo aqui, essa quina, tá bom? Mas eu quis mostrar essa com 7 pontos, porque é a mais utilizada para corte. Então, vamos lá, olha, eu vou falar de novo. Então, já tem o primeiro, que é o primeiro, o último dos 5 é o primeiro desse buraquinho. Então, já tenho um. Aí vou fazer o 2 na mesma direção. Lembre-se de botar sempre a agulha por debaixo, a linha por debaixo da agulha, que é o ponto caseado. 2. 3 na mesma direção ainda. O quarto ele é em diagonal. Como é que eu faço a diagonal? Ao invés de ser aqui nesse furinho ao lado, é no furinho de baixo, só isso que muda, tá? Então eu desci um pouquinho para fazer o ângulo. 4. Agora eu vou fazer o 5. Ao lado desse também descendo no ângulo. Agora eu vou fazer o 6. Como é que eu sei que o meu sexto está certo? Uma dica. Ele tem que estar no mesmo segmento, na mesma direção desse ponto aqui. Tá? Se tá na mesma direção, tá certo. Você tá pegando 1, 2, 3, 4 fios. Você tá caseando 4 fios, que é o correto. São dicas, né? Até você pegar, depois que aprendeu, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta 1. É o último aqui do lado, ó. Tá bem embaixo, tá? 7. 7, o sétimo desse mesmo furinho é o primeiro descendo. Então, vamos fazer mais 4. Agora, ó, aqui tá o furinho que eu tô colocando todos os pontos e aqui tá o furinho debaixo dele.
Então, cuidado, tá? Para não botar no mesmo de novo ou pular esse logo em seguida, que aí fica errado. Então, tem o segundo descendo, que é o primeiro ficou no mesmo furo lá. Terceiro. Quarto. E quinto. Tudo na mesma direção, tá vendo? Pronto. Confirmo. 1, 2, 3, 4 fios aqui e 1, 2, 3, 4 fios aqui. Então, esse espaço meu tá correto. Você viu que fica redondinho, né? Ó, o ângulo fica certinho aqui, tá vendo? Bem redondinho, bem angulado, tá? Agora aqui, eu vou fazer ele agora com minha agulha virada para cima, que agora eu vou fazer pontos na vertical. Mesmo buraquinho desse aqui e o mesmo buraquinho desse último ponto, tá? A linha debaixo da agulha, princípio do ponto caseado. Agora eu só vou fazer ele viradinho para cá, tá? Eu vou andar para cá, depois descer e assim vai, igual eu fiz aqui. Então, vocês veem que não tem mistério de fazer o ângulo do caseado. Aqui tem 7 pontos no total, contando com o primeiro daqui e o primeiro daqui. 5 pontos a mais dentro, além dos 2 de quina, 5 pontos a mais para fazer esse ângulo bordado. Essa é a variante 2. Vou deixar o gráfico de todas as variantes que existem para fazer esses ângulos, tá bom? Mas esse é o ângulo mais usado, é o ângulo arredondado que a gente chama, tá? Então é isso. Vou fazer tudo aqui e vou voltar aqui para fazer o último ponto, que é justamente o central aqui, que é onde a gente começou aqui prendendo o fio, deixando esse pedacinho aqui de caseado, né? Para poder fazer o arremate, então, do último pontinho, que é o meio, o centro do primeiro bloco chuleado. Então, vamos terminar o caseado todo aqui. Se sua linha acabar, é só você ir para o mesmo buraquinho que você tá. Digamos que eu tivesse aqui terminado aqui minha linha. Ó, vou no mesmo buraquinho, saio, volto com a linha aqui abaixo. Tudo que eu fiz aqui, olha, você vai fazer aqui. E vai renovar a sua linha de novo, segurando ela, tá? Se quiser optar por esse arremate de linha inicial, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto pra gente fechar. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final. Botei os 7 pontos no mesmo furinho. Agora eu vou pro furinho seguinte fazer aqui esse pontinho, que é o de número 2, de 5. E agora a gente fez esse, agora a gente faria o central, né? Esse que eu deixei aqui para fazer por último. Então, como é que faz ele? Então, eu tô trabalhando assim, né? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Tô trabalhando assim, caseando. Vim caseando no sentido horário. Botei o penúltimo, é o quarto de um total de 5, e agora falta esse do meio aqui. Botei esse, agora falta esse. E ele é o meu primeirinho, que eu botei a linha aqui e comecei desse. Então, agora a gente vai por baixo dessa linha aqui de cima. Vou botar assim para vocês entenderem, peraí. Ó, por baixo da linhazinha. Lembra que aqui tem a linha do arremate que segura a linha, e a gente veio aqui. Ó, tá vendo? É o caseado que sobrou, sem ponto, né? No caso é a linha. E aí a gente vai por aqui, por baixo desse, e já entra
no furinho que equivale ao último ponto. Olha, tá na mesma direção do central, tá? Ó, mesma direção do central. Aqui, ó. E eu continuo deixando 4 pontos de espaço. Agora eu vou para trás. E pronto. Aí vocês podem, com calma, ajustar os pontinhos antes de fazer o arremate final, tá? Então tá aqui. Olha, fica tudo alinhadinho, tudo caseado, tá bom? Eu acho mais bonito fazer com a linha número 5, porque fica tudo juntinho. Vou mostrar para vocês, mas primeiro deixa eu fazer o acabamento. Então tá aqui o nosso losango. Esse é um losango pequeno, que foi uma das molduras que a gente fez e que eu dei o acabamento com ponto caseado, tá? Borda caseada. Agora aqui, quando a gente iniciou com o fio, ele já foi automaticamente sendo preso. Se vocês notarem, quando você coloca a linha e ela deixa ela e vai fazendo, ela vai automaticamente. Aí a gente só termina aqui de passar por dentro e aqui é a mesma coisa. Aí o que que eu faço aqui? Eu venho aqui, ó, como se estivesse completando esse pontinho do lado avesso. Ó. Só que eu já vou trabalhando todos os meus pontos, que aí eu vou fazendo acabamento, tá? E segurando aqui. E aí vocês sabem, né? É só passar por dentro de tudo já bordadinho. Eu gosto de voltar e gosto de deixar sempre a linha pro lado de dentro do bordado, a pontinha, tá? Mesmo cortando rentinho, eu gosto de fazer isso. Agora eu vou fazer esse arremate aqui e esse aqui, olha. Eu coloquei linha na agulha para fazer isso aqui 2 vezes. Nem dá para aparecer. Se vocês fizerem esse início e reiniciar da mesma forma em qualquer lugar que vocês pararem, não dá nem para aparecer que você trocou de linha, tá? Então, olha. Deixa eu catar aqui onde foi que eu troquei de linha para mostrar para vocês, mas fica bem perceptível. Aqui, ó, aqui eu troquei de linha, tá vendo aqui? E se esse for feito com fio 5, isso aqui não aparece. Vamos lá, focando. Aqui eu troquei de linha. E mais aonde que eu troquei de linha? Não dá nem pra ver, gente. Ah, troquei de linha aqui, ó. Tá vendo? Como é que faz isso? Do mesmo modo que iniciou, tá bom? Então, agora deixa eu mostrar pra vocês a diferença quando você usa a linha 5. Isso aqui é a linha 8, tá? Fiz o caseado com linha 8. E esse aqui é o caseado com a linha 5. Olha aqui de pertinho, ó. Tá vendo? Os espaços ficam menorzinho porque a linha é um pouquinho mais grossa. Agora tem uma coisa, tá vendo esses 2 espaços aqui? Aqui eu não tenho no mesmo furinho os 7 pontos que eu acabei de explicar para vocês. Aqui eu só tenho 5 no mesmo furinho. É uma maneira também de fazer o casear arredondado. Só que eu só deixo para fazer com 5 pontos no mesmo furinho aqui no ângulo, quando eu não vou cortar, quando eu tô fazendo isso na parte do interior do bordado.
Se eu for recortar em volta, aí eu dou preferência para esse que eu acabei de explicar para vocês, que são 7 pontos em cada quina de ângulo, porque aí eu realmente seguro todos os pontinhos de maneira segura para fazer depois o corte, tá? Então, a aula de hoje então ficou a borda caseada. Primeiro a gente fez o coração e depois a gente fez o losango. Penso que a borda quina, aqui na parte do final aqui da borda do tecido do seu projeto, não tem diferença, o ponto caseado é o mesmo e você vai só respeitar o que o seu gráfico diz, né? Então você pode fazer com vários pontos, aí chega num dos ângulos você desce, faz algum ângulo diferente. Para isso eu vou deixar dois gráficos, tá? De ângulos diferentes do ponto caseado nas bordas. E também o gráfico desse coraçãozinho fofo que a gente caseou também, que serve botar na borda, tá bom? E depois pode cortar aqui. Então essa foi a aula 6. A aula 7, que é a próxima aula, nós vamos cortar, tá bom? Cortando, porque a gente só pode cortar o nosso projeto depois que a gente fez todas as molduras e o ponto caseado, que é o que segura, né, pro corte, tá bom? No caso das bordas. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer assim bem minucioso, mas veja, faça, treine, e isso vai ficar mamão com açúcar depois dos seus treinos, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não deixe de se inscrever, curtir, comentar e principalmente compartilhar. E se quiser alguma técnica avançada do canal, seja membro do 3º nível de assinatura. Ok? Beijo, tchau, gente!